Você conhece Henrique Gilbert? Se você conhece, ótimo. Se não conhece, vamos a mais um personagem que talvez não esteja nas citações dos nossos livros de história. Nós vamos conversar com Ademar Gilbert, que é filho de Henrique Gilbert. Hoje, se estivesse vivo, seu Henrique Gilbert teria quantos anos, Ademar? 100 anos. 100 anos. Faria 101 em outubro. Isso Muito mesmo. bem. Quem foi Henrique Gilbert? Na verdade, ele foi o fundador da fábrica de moinhos Santa Rosa, que deu origem à Ideal, Indústria de Máquinas Agrícolas Ideal. Essa fábrica de moinhos se localizava exatamente aonde? Ela era ao lado da Lojas Três Passos, hoje, na rua João Macluf. Muito bem, no começo da João Macluf, aqui. Lá em cima. Bom, primeiro, quem é que começou essa fábrica de moinhos? Foi só o saudoso Henrique Gilbert ou tinha sócios? Na verdade, o Henrique Gilbert, ele era funcionário do Gottlieb Lemke, que era o empregador, e ele tinha moinhos e tinha fábrica de moinhos também. E o que ele fazia? Ele construía moinhos para moer milho e moer trigo para toda a região e também dava manutenção para isso. E aí estava o pai e mais o Henrique Gilbert e mais outros funcionários que saíram da empresa e começaram a trabalhar no mesmo ramo, mas também identificando outras necessidades dos clientes, dos agricultores da época. Começaram então a desenvolver outros equipamentos, como... Ainda na fábrica de moinhos? Ainda na fábrica de moinhos. Então a fábrica de moinhos era composta de, começando, Henrique Gilbert, depois Evaldo Kuhn, Armindo Hofmeister, depois o seu Felipe Streich e, por último, que veio depois ainda, seu... Daqui a pouco vem o nome. Gorizotti, o seu Gorizotti. Antenor Gorizotti. Não, pai do Antenor. Pai do Antenor Gorizotti. Pai do Antenor. E o seu Otto Lemke, eu esqueci. Tá. Tem uma frase agora do Ademar Gilbert que precisa ser grifada. Hoje, todos os produtos são fabricados em série. E o consumidor está pronto, esperando. Existe uma cultura de marketing. Na época, eles identificavam o problema, apresentavam a solução para um público reduzidíssimo, correto? Sim. Isso é importante nós colocarmos. Então, agora nós vamos desenvolver com o Ademar Gilbert a história. Já podemos sair da fábrica de moinhos e ir direto à indústria de máquinas agrícolas Ideal, ou você quer detalhar mais esse período? Moinhos coloniais é a nossa indústria primitiva? Sim. Sim. A primeira indústria. Não dá para dizer que é a primeira, porque, sabe, mas... Mas que te vem à cabeça agora era o moinho. Muito bem. Tá. Porque o que alimentava as pessoas era o milho e o trigo, além de animais e tal, mas precisava fazer farinha, precisava fazer pão. E aí os agricultores traziam no moinho esses produtos in natura e levavam a farinha. Muito bem. E os moinhos se reproduziam, né, sim, em pontos estratégicos. Sim. E o seu Henrique Gilbert, com seus sócios, então, fabricavam moinhos, né, peças e componentes. E faziam manutenção. Bom, essa indústria de moinhos, ela persistiu até quando? De 52 até 56, eles já ficou muito pequena a área ali, as instalações e os equipamentos e tal, já não comportavam mais a demanda de produtos. Em 56, eles adquiriram na Borges de Medeiros, lá embaixo, na época lá embaixo, era onde hoje é a Chafariz, agora é a Rede Construir e Implemis e tal. Eles compraram
aquela área que era da Sociedade Concórdia, aqui de Santa Rosa. Sociedade Lírica. E então eles compraram aqueles pavilhões e começaram, então, transferiram a fábrica de moinhos da João Macluf para Borges de Medeiros. Já na época com 15 funcionários. E o nome da empresa? Daí passou a ser Indústria de Máquinas Ideal Limitada. Muito bem. A indústria de máquinas Ideal Limitada surgiu para atender que tipo de necessidade na época? Na verdade, as necessidades complementar a industrialização dos grãos produzidos pelos agricultores. Muito bem. O que é isso? Era os trituradores, primeiro triturador. O que é o triturador? É um moinho a martelo que quebra os grãos, quebrava grão de milho e tal, para permitir fazer ração para os animais absorverem mais. Tá. Esse triturador foi a primeira máquina. Máquinas de limpeza, eles Tudo bem, fizeram mas foi a primeira máquina da indústria Ideal. A máquina de limpeza foi a primeira e depois veio... O que é a máquina de limpeza? É uma máquina de limpeza que, depois de todo o produto, principalmente oleaginosos, ele ser macerado, ele ser triturado, aí para separar o grão do palhiço, da palha, ele é lançado toda aquela massa e aí tem um fluxo de ar que separa os grãos da palha. Com uma Muito palha bem. mais leve, voa mais longe. E o sucessor ou a sucessora desse triturador, como é que se chamou? Continuou, depois veio, se identificou então a necessidade de trilhar, que como era trilhado os materiais oleaginosos, era feito com o manguá, que é uma haste, um cabo, que na ponta tem uma tira de couro amarrado, mais um pedaço de pau na ponta, e é chicoteado, então, tipo um chicote, chicoteado o produto que é colocado numa lona, então chicoteado esse produto, e aí ele vira uma massa de grãos com palha, palhiço e tal. Aí depois dali ele passa para a máquina de limpeza. Olhando isso, analisando isso, os sócios da empresa Fábrica de Moinhos identificaram uma necessidade de trilhar aquele produto, e não mais com a mão, ou ainda mais... depois da mão, era com um cavalo. Eles botavam aqui, puxavam os cavalos por cima e pisoteavam aquele produto para abrir as vagens. E aí sim, analisar... Está muito complicado. Tem muito serviço, muita mão de obra, correto? Sim. Tá? Imagine você, muito então, caro, muito... Quanto tempo? Eu ficava ali uma manhã inteira, um dia inteiro? Um dia inteiro para tirar 2, 3 sacos. Ai, meu Deus! Aí eles inventaram, começaram a produzir a trilhadeira. O que é a trilhadeira? Foi a primeira máquina, a primeira grande máquina fabricada pela indústria de máquinas agrícolas Ideal. É isso? Isso. Explique para o ouvinte de hoje que convive com... Aliás, estamos em 2021 e o sonho é entrar no 5G. Tá? Na época... A trilhadeira significou o quê de redenção para aqueles agricultores sofridos? Na época era o máximo, né? Quem tinha uma trilhadeira, ele trabalhava para ele e para toda a sociedade, toda a redondeza. E a produção dessas trilhadeiras, ela começou unitariamente. Ele fazia uma pro fulano, mais uma pro ciclano. E até que, no futuro, ela começou a ser produzida em série, onde se chegou, no máximo, a 14 trilhadeiras por dia. Veja, começou com uma por mês, e depois começou a trabalhar e produzindo, e tinha demanda, e eles foram aproveitando esse nicho de mercado,
e foram crescendo e produzindo então em série, chegando a 14 trilhadeiras por dia. Com um mercado aberto. Aberto. É uma necessidade de uma propriedade, né? E isso era produzido, essas trilhadeiras eram vendidas não só para a região, não só para o estado do Rio Grande, era para Santa Catarina, Paraná, principalmente Paraná, que ia muita trilhadeira. Estamos em que ano aí, Ademar Gilbert, na explosão das Ao trilhadeiras? redor de 60 até 67 por aí. Trilhadeira, explica para o ouvinte, principalmente as gerações mais recentes, né? O que é uma trilhadeira? Uma trilhadeira ela é um equipamento que congrega várias funções, como ela faz a função de macerar o produto, de trilhar ele, o que é atritar ele de maneira que as vagens se abrem. E sai o grão. E sai um fluxo de material, daí um material com grãos, com palha, com palhiço, e aí tem os sistemas de peneiras e ventiladores que sopram e tiram o material mais leve e o material mais pesado, que é os grãos, vão caindo e vão sendo separados, e que isso é canalizado para um elevador de grãos que eleva e aí cai num bocal que é ensacado em sacos, nós chamávamos saco de estopa, mas é saco de linho. Muito bem. Bom, só para resgatar, esse momento de transformação da propriedade rural, tá? Ele tem aí então Henrique Gilbert, Felipe Streich, vamos resgatar esses nomes. Sim. Os demais sócios. Evaldo Kuhn, Otto Lemke, Armindo Hofmeister e, por último, se associou daí o Gurizotti. Ângelo Gurizotti. Ângelo Gurizotti, muito bem, pai do Antenor Gurizotti. Isso. Até porque o Antenor veio depois na fase mais avançada na história. Bem, e o próximo capítulo transformador da indústria de máquinas agrícolas ideal? Bom, então ela teve um crescimento constante. Aí, com a produção das trilhadeiras, o mercado começou a mostrar que também já não admitia todo aquele trabalho, que era um trabalho árduo, tinha que cortar o produto, carregar em carretas, carroças e tal, levar num local para trilhar esse produto, passar na trilhadeira e separar os grãos. Aí o mercado começou a mostrar que isso já não satisfazia mais ele. Aí eles identificaram e começaram a produzir as colheitadeiras. Colheitadeira CA800, a primeira. O Ademar, hoje nós convivemos com máquinas, bem lembrava aqui o nosso presidente Marcos Servati, antes, tá? A trilhadeira foi o ápice. De onde é que esse pessoal tirou, certo? Como é que esse pessoal criou uma colheitadeira? Porque hoje você vê uma colheitadeira de $600 mil, tá? E a gente tem que lembrar lá atrás que antes da colheitadeira, começou com o triturador, a glória significou a trilhadeira, e daqui a pouco chega de cortar com a mão, com uma foicinha, nós temos que botar uma máquina. Esta é a frase que eu gostaria de insistir. Era a necessidade que se impunha e esses verdadeiros heróis, tá, da indústria brasileira, indústria nacional, olharam e diziam, nós temos que resolver esse problema. Como é que eles conseguiram buscar essa criatividade? Quantos ensaios? Os livros não registram isso. Né? Não. Quantas peças, quantas máquinas prontas no lixo? Na verdade, as informações existiam no mundo já. Não foi inventada a colheitadeira aqui em Santa Rosa, mas ela começou a ser produzida através de viagens, através de conhecimento e de experiência própria. O que é? É pegar uma trilhadeira e fazer ela tracionada, ou seja, fazer ela se locomover sozinha, adicionando uma plataforma de corte.
entendeu? Então, trilhadeira, adicionado uma plataforma de corte, e essa trilhadeira com autopropulsão, ela andar sozinha, deu origem à colheitadeira. Bom, a indústria ela é regida por patentes. Naturalmente que uma viagem de estudo era muito relativa, né? Isso não tira de forma alguma a criatividade desse grupo pioneiro, correto? Sim. Muito bem, então uma adaptação e surge a primeira máquina colheitadeira. Estamos em que ano, meu caro Ademar Gelbar? 67, 68, por aí. Quantos anos antes o pessoal, à mão, surrando lá uma vagem de soja para sair todo aquele processo? Dezenas, centenas de anos. Tá, não, mas até chegar o triturador, quantos anos antes? Começamos aí com o triturador em 1950 e o quê? 52, 54. 52, muito bem. 15 anos depois, então, quem batia na soja, surrava a vagem de soja para extrair o grão. Feijão. Hein? Feijão, desculpe, feijão, que depois Soja. veio Depois soja. Depois soja. Então, 15 anos depois está colhendo. Com que velocidade as colheitadeiras começaram a se tornarem mais modernas e atendendo essa demanda? Da primeira máquina oferecida. Sim, as primeiras começaram a ser produzidas, claro, aquilo que você mencionou antes, tem que fazer as máquinas experimentais, foram máquinas protótipos, que daí fizeram muitos testes e identificaram deficiências e foram corrigidas e tal, até lançar no mercado. E uma vez lançada no mercado, elas eram produzidas entre 10 a 12 colheitadeiras por ano, primeiro ano. 10 a 12. Hoje nós temos aí uma capacidade instalada aqui na nossa Aco do Brasil hoje. 200, 300 por mês. Por mês. E de altíssima tecnologia. Muito bem. Henrique Gelbar, o teu saudoso pai, que estaria completando em outubro de 2021 100 anos, ele permaneceu à frente desse processo com seu grupo de sócios citado antes. Quantos anos? Até quando? Ele ficou na empresa até 78. 1978. O que o afastou? A idade? Na verdade, bom, não sei se eu posso... então, em 67, 68, por aí, começou a se produzir colheitadeiras nas mesmas instalações onde ainda continuavam produzindo trilhadeiras em séries. Aí, esse espaço começou a ficar pequeno. Tanto espaço físico quanto logístico e tal. O que eles começaram a pensar? Aí começou, por isso que eu falei, a Ideal como protagonista do polo industrial mecânico da região noroeste do estado. Em 67, 68, a Ideal, como não tinha mais espaço para produzir mais, ela começou a identificar funcionários capazes, competentes, e incentivar eles a comprar máquinas e sair da empresa e produzir peça no porão da casa dele, num galpão improvisado, sabe? E começou com torno, com solda. Foi o primeiro processo de terceirização. Começou a terceirização ali. Então, por isso, a Ideal como protagonista do polo mecânico. Muito bem. Peças e componentes. Depois se reproduziu lá na frente. Ainda dentro dessa... Pode continuar. Dessa terceirização, em 69, por aí, a Ideal tinha a fundição de ferro. Mas como tinham que fazer uma linha de montagem de colheitadeiras, eles tiveram que desativar a fundição. Em conjunto com uma série de outras empresas da região que usavam ferro fundido já em 69, 68, 69,
eles fundaram uma nova empresa, que é a Fundimisa, Fundição em Santo Ângelo. Então, várias empresas daqui se juntaram e formaram a Fundimisa. É uma outra maneira de terceirizar, ou seja, pararam a fundição em casa e criaram a Fundimisa. Uhum, muito bem. Bom, Henrique Gelbar, que nós queremos destacar, ele deixou, antes disso, quando é que a fábrica foi construída lá na IRS 344? Então, Onde hoje ela existe? Então, em função da alta produtividade que eles tinham que fazer, a alta demanda que tinha no mercado, e tinha que produzir 2 produtos, e o local estava muito pequeno, começou com 12 colheitadeiras, mas depois precisava 40, 50, e ali foi, sabe? E aí não tinha mais espaço. Aí, em 76, eles adquiriram uma área de terra de 25 hectares, que hoje é na RS 344, que não tinha ainda, e ali começaram a construir um pavilhão novo, grande, moderno, com espaço tanto para a logística quanto para a área fabril. Uma indústria planejada. Planejado. Muito bem. Você se lembra quando foi inaugurada essa indústria? Foi em novembro de 77. Novembro de 1977. Muito bem. O seu Henrique Gelbar, então, permaneceu nesse grupo de fundadores, pioneiros, até 1978. 78. É isso? Isso. Muito bem. Por que ele saiu, hein? Eu posso voltar um pouquinho? Você pode dizer o que você quiser, você está Tá. resgatando. Então, as colheitadeiras, a CA 800, que eram ensacadoras, que ela tinha que ensacar, botar no saco, bolsa de estopa, de linhos. Depois disso veio a colheitadeira graneleira, que daí já não botava mais, não ensacava mais o produto, e sim ela transportava a granel, já botava na carreta ou na carroça ou no caminhão a granel. O próximo passo, cada vez mais se exigia mais velocidade, mais qualidade de grãos, mais capacidade com a máquina e tal, e mais tecnologia. A Ideal se associou com uma empresa alemã chamada FAR AG. Se associou com ela, deu parte das ações em troca de tecnologia. Esse início, o embrião dessa troca de tecnologias, a FAR da Alemanha vendia as colheitadeiras para a Ideal, montadas, e a Ideal revendia para o mercado. Isso em que ano? Normalmente foi em 75, por ali. Normalmente, 76. Normalmente vendidas então para grandes extensões, Mato Grosso e tal. Que era uma fronteira agrícola que surgia. Agrícola grande. Então, esta era uma colheitadeira, era a melhor que tinha. Tá, fruto de uma globalização. O pessoal já estava praticando globalização sem saber que seria uma ordem instalada de mercado internacional. Porque cada vez se exigia mais, e tinha concorrência já. E aí tinha que adiantar. Num futuro, a Ideal também ainda continuando tendo uma visão futurística, eles viram que precisavam mais tecnologia e que a FAR não tinha mais para dar ou transferir, eles se associaram a uma empresa americana que chamava, e chama até hoje, agora mudou, mas chamava International Harvester, que ela era localizada em Moline, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Então, International Harvester, localizada em Moline, nos Estados Unidos. Mais ou menos em que ano? Em 76, 77. Muito bem, para se adequar à exigência tecnológica. Se tirou muita tecnologia dessas máquinas e transferiu para as colheitadeiras 1175 Ideal já, que teve a tecnologia básica da Alemanha. Então,
tecnologia básica da Alemanha, colocando uma série de mecanismos novos, atualizados da International Harvester. Muito bem. Se me permite, Ademar Gelbar, nós precisamos encaminhar essa conversa para o seu final. A indústria de máquinas agrícolas Ideal, ela nasceu de um grupo de Santa Rosense, foi desse grupo, talvez com outros acionistas, mas teve um momento que ela passou a ser do capital nacional e do capital internacional, como é o caso de hoje. Como é que ocorreu essa transformação aí? E não está aí a motivação também dos idealizadores terem deixado a Ideal, a saudosa Ideal? Sim. Então, as novas instalações que foram construídas na área contígua à RS 344, que eram instalações modernas e tal, foram bastante baseadas em empréstimo do BRDE. E no ano de 78 teve uma crise da agricultura, que a agricultura sempre foi um serrote, ele sempre foi sobe e desce. Sazonal. E teve uma crise muito grande, e aí a Ideal pediu água. E aí o BRDE interviu e nomeou um administrador, um interventor. Sendo assim, os sócios majoritários passaram a continuar sócios, mas foram desligados da empresa, não eram mais funcionários da empresa. Uhum. E continuaram sócios, minoritários. Entrou a figura do executivo. Sim. Muito bem. E continuaram sócios minoritários até que, muitos anos depois, foram indenizados. Isso que motivou, então, a saída de Henrique Gelbar, teu saudoso Sim, pai, sim. daquele grupo. E de todos os e outros de todos sócios. os demais. O grupo dos 6, eles ficaram até esse processo. Até o 1900 e o quê? Até 1978. Muito bem. A partir de quando, ainda concluindo, a marca Ideal passou a ser um produto internacional? Já a partir dos anos 1976, por aí, com a associação com a FAR da Alemanha. Aí se produziam também colheitadeiras no Brasil, mas para exportação para o mundo. Tanto Mas em que escala inicial? América Latina, para depois América ganhar... Latina, Para depois ganhar quais os América mercados? Latina, basicamente América Latina. Era Chile, Paraguai, Venezuela, alguma coisa para Bolívia, Uruguai. Bom, depois ganhou o mundo, né? E depois ganhou o mundo. Então nós acabamos de resgatar aqui a memória de Henrique Gelbar. É grupo dos 5 ou grupo dos 6 pioneiros? 6. Grupo dos 6 pioneiros que criaram a marca Ideal, hoje a do Brasil, em 2021. Muito obrigado, Ademar. Ok, muito obrigado pela oportunidade.